Sejam bem-vindos ao professor Marcelo Moraes. Eu gostaria de fazer uma explicação nessa videoaula a respeito da diferença entre o técnico em eletrônica e o técnico de manutenção de computadores. Eu tenho aqui diante de vocês uma placa-mãe e eu gostaria de falar como um técnico de manutenção olha essa placa e como um técnico de eletrônica olha a mesma placa. Ou seja, para o técnico de montagem e manutenção de computadores, quando ele olha uma placa-mãe, todos os componentes são chips. Tudo é chip, que maravilha, não é isso? Então, o que é isso aqui? É um chip. O que é isso? Um chip. O que é isso? Um chip. Tudo é chip. Ele não sabe diferenciar um capacitor de um circuito integrado, de um regulador de tensão. Então, simplesmente, quando dá um defeito numa placa-mãe, ele pega a placa-mãe inteira e descarta, certo? Substitui por uma nova. E como que o técnico em eletrônica ele olha uma placa-mãe? Vamos dar um exemplo aqui, bem claro, de manutenção de placa-mãe, onde eu tenho 3 reguladores de tensão, certo? Aqui, 3 reguladores de tensão. Função é regular a tensão, o nome próprio está dizendo. Então eu tenho aqui no pino 1 a entrada e no pino 3 saída. Se entra 20 volts e o regulador é de 12 volts, a tensão que tem que sair, 12 volts. Entra 50, tem que sair 12. Entra 30, tem que sair 12. Se o regulador for de 5 volts, entra uma tensão e tem que sair regulado 5 volts. Se entra uma determinada tensão e não sai a tensão regulada, significa que o componente está com defeito. Então você deve substituí-lo. O custo do serviço, do material, R$ 3,80. O regulador de tensão, R$ 3,80. Substituiu, a placa-mãe volta a funcionar normalmente, certo? Capacitor eletrolítico. Um técnico de eletrônica sabe identificar o que é um capacitor eletrolítico e sabe dizer quando ele está com defeitos. Simplesmente observando, você pode ver que muitas das vezes ele rompe, ele explode, não é isso? Então, substituindo um capacitor eletrolítico de 80 centavos, você pode fazer uma placa-mãe e voltar a funcionar. Outro componente aqui interessante é a bateria, a CR2032, certo? Deixa eu tirar aqui. Pronto, tá aqui uma bateria. Então, o técnico de eletrônica sabe que é uma bateria. O técnico de manutenção ele acha que é uma pastilha para garganta, certo? Então, você substituindo essa bateria, muitas das vezes você consegue resolver um defeito em uma placa-mãe. Então, o técnico de eletrônica ele olha e identifica cada componente, e o técnico de manutenção de computador, para ele, tudo é chip. Grande abraço do professor Marcelo Moraes.